Olá, boa tarde. Que alegria estar com você nesta quinta-feira. Hoje é dia 7 de outubro. Começa agora ao vivo para todo o Brasil o programa A Vida em Foco, seu programa de todas as tardes aqui da TV Evangelizar. Eu falo via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Nesta quinta-feira nós vamos iniciar o programa falando sobre a importância de reconhecer os sinais que o nosso corpo dá quando estamos precisando de descanso. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, identificar esses sinais, viu? Quem vai trazer esse tema pra gente é a coach e mentora Paula Tissot, que já está aqui nos estúdios com a gente. Outro assunto de sua relevância. Nós vamos colocar aqui os perigos que o diabetes traz para a saúde, principalmente com relação à nossa visão. E quem traz esse assunto para a gente é o oftalmologista aqui do Hospital de Olhos, Dr. Carlos Augusto Moreira Filho. E para a gente deixar o programa mais leve hoje, você que está pensando em ter um pássaro em casa, vai receber dicas de como se preparar para esse animal de estimação. Claro que tem muito mais para você, é só ficar com a gente a partir de agora, aqui no Vida em Foco. Ó, vamos fazer uma pausa aqui. Hoje é quinta-feira, certo? Você já passou pela semana toda, talvez já começou a segunda-feira se arrastando, não sei, tem muita gente que começa cansado já a semana, né? Fez alguma coisa no fim de semana, enfim, ou a cabeça da pessoa já tá cheia de coisas e passou todos esses dias. Como você tá hoje, se sentindo agora? Talvez seu corpo esteja dando vários sinais já desde o fim de semana e você está implorando para sexta-feira chegar porque está querendo descanso. Então essa busca pelo descanso tem muitos sinais aí que estão invisíveis aos nossos olhos e a gente quer trazer essa consciência para você hoje porque é importante você fazer algo a respeito. Então quem está aqui comigo para trazer esse assunto é a coach mentora, a Paula Tissot. Seja muito bem-vinda, Paula, tudo bem? Muito obrigada, Carol, tudo ótimo. Eu que agradeço. A gente tem esses sinais que são meio que escondidos das pessoas com relação a essa necessidade de descanso? Carol, posso dizer que nem sempre são tão escondidos. A questão é que a gente não para percebê-los, né? Então certo. A gente não nota. E tem diversos sinais, tanto mentais quanto físicos mesmo, né? Que se a gente parar um pouquinho, a gente nota eles bem claramente. Tá, vamos falar de algum deles então? O que você diria que são os principais desses sinais? Tá, vamos lá. Dificuldade em focar, então você se percebe desfocando o tempo todo das tarefas e levando muito tempo para voltar. Mas espera aí, porque o desfocar, vamos considerar o nosso cenário hoje, parece que tudo que a gente faz tem um foco múltiplo, né? Eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Como identificar no meio desse cenário, né? Aquela mulher ou aquele homem que está trabalhando em casa, que está com várias preocupações na cabeça, está cuidando das finanças, está cuidando da casa, está cuidando das crianças, está cuidando de um monte de coisas. E esse foco, como identificar que está sem foco em meio a tantas tarefas? Esse é um desafio, né? E, Carol, esse talvez seja um dos principais motivadores de um excesso de cansaço. Essa falta de organização, de a gente começar a organizar mais o que é tarefa, né? Profissional, o que é tarefa de casa, ao colocar as coisas no seu lugar, ter uma rotina, priorizar o que de fato precisa ser realizado. A gente sai fazendo um monte de coisa como se tudo tivesse a mesma prioridade e não para olhar. Então, você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, o nível de energia que você vai ter que colocar nisso, de foca, desfoca, começa, recomeça, e você vai deixando um rastro, né? Um monte de tarefas começadas e não finalizadas. Tudo isso vai gerando uma ansiedade de, meu Deus, eu deixei aquilo aberto. Será que eu respondi aquilo? Meu Deus, eu tô esquecendo alguma coisa. E tudo isso vai, né, gerando mais ansiedade e um cansaço ainda maior. A outra coisa que a gente começa a perceber, a queda de qualidade ou mesmo erros bobos. Eu vejo muito isso, principalmente nas minhas clientes que atuam há muitos anos, né, com alguma profissão específica e começam a se perceber cometendo erros assim, falando, meu Deus, como é que eu cometiam antes? Cometia isso há 10 anos atrás, quando eu comecei a minha profissão, ou começa a perder qualidade, ter que refazer trabalho, né, o famoso retrabalho. Por quê? Porque não estava ali com atenção ou está indo muito cansado, começa a demorar 1 hora para fazer coisas que antes em meia hora fazia. Então começa a levar tempo demais nas tarefas.
todos sinais aí de excesso de cansaço. Então, falta de foco, demora nas tarefas, perda de erros, qualidade, perda erros de qualidade. bobos. É que errar também faz parte, mas quando você começa a repetir erros ou trazer erros que já não faziam mais parte daquela rotina. Exatamente. Tá. Erros assim que já não fazem mais sentido, sabe? E mentalmente, tem algum tipo de consequência esse cansaço? A dificuldade de a gente resolver questões mais complexas. Por exemplo, quando eu tô muito cansado, a minha tendência é cair mais ainda pro automático. Ou para resolver tarefas que eu consigo fazer meio no piloto automático. Aí eu passo a evitar tomar decisões mais complexas. E importantes também? Com certeza, né? Muitas vezes a gente fica se enrolando, procrastinando de tomar decisões que podem fazer uma diferença enorme na nossa vida pessoal ou profissional. E a gente não toma essa decisão pelo excesso de cansaço. Ai, não, daqui a pouco eu penso nisso. E a gente vai procrastinando conversas importantes com o líder, com os colaboradores. Essa semana mesmo, atendi uma cliente que estava fazendo um excesso de coisas. Eu perguntei, mas espera, isso é o teu papel? Não, isso é o papel da minha colaboradora. Deu, com qual frequência, né? Você conversa com ela, dá os feedbacks. Ai, não, só de parar para ter que conversar, colocar isso. Ai, não, melhor deixa que eu faço. É um cansaço, às vezes, muito mais mental do que físico. Quer dizer, o físico, ele tá muito conectado. A pessoa sente fisicamente também, mas não é só o físico. Não é só o dormir que vai resolver esse tipo de cansaço, pelo que eu entendo, então. A gente tem alguns tipos de cansaço aí, né? A gente tem o físico, que realmente passo muitas horas acordado, tô dormindo pouco, tô com insônia, tô com dificuldade de dormir, enfim. Gera um cansaço físico. A gente tem o cansaço mental, que tá muito conectado às nossas preocupações, quando a gente foca demais nas coisas que a gente não tem controle. A gente gasta aquela energia danada em relação ao que a gente não tem controle. E a outra é o cansaço emocional, excesso de fato de preocupação ou tá vivendo situações de muita pressão, muito medo, muita autocobrança ou mesmo cobrança externa que vai mexendo com o emocional e traz um cansaço que é emocional. Né? Então, são tipos diferentes de cansaço que é muito importante a gente identificar o que tem ali, identificar a causa raiz para conseguir trabalhar bem em cima disso. E quais que seriam consequências, se eu posso chamar de secundárias? Por exemplo, esse cansaço mental, ele vai interferir na qualidade de sono da pessoa, na qualidade de vida dessa pessoa também? Com certeza, o excesso de cansaço mental, ele pode gerar, muitas vezes, um efeito rebote ali, né? Onde eu fico pensando, eu não consigo, muitas vezes, entrar em ação, resolver o que eu tenho para resolver, fechar as caixinhas que eu abro, né? E isso vai gerando uma ansiedade. Então, muitas vezes, você tá super cansado e você não consegue dormir. Você deita na cama e não consegue dormir. E a tua cabeça não para. Porque tem muita preocupação ali, muitas pendências. Você não está conseguindo conseguindo resolver. Esse foco, resolver. talvez, né? Esse foco que não está sendo trabalhado, as coisas não estão sendo resolvidas. Então, quer dizer, tem a preocupação mental, mas também tem a consequência da vida real, que ficam mais pendências, que tem mais problemas gerados a partir disso também. Com certeza. E uma coisa que a gente não percebe, até porque as neurociências nos mostram, né, que mais de 95% das decisões que a gente toma todo santo dia são de forma automática, inconsciente, instintivas. Então a gente vai o quê? No dia a dia a gente vai fazendo mais do que a gente já sabe fazer e do que a gente já está acostumado a fazer. Então a gente não para pensar, e peraí, tem alguma forma de eu fazer essa minha principal atividade aqui de uma forma mais rápida, mais simples? Será que eu consigo automatizar? Eu posso delegar isso aqui para alguém? Então a gente não para fazer essas reflexões, e eu acho que a pandemia trouxe um acúmulo maior de tarefas. Então eu tô muito no Instagram conversando com as pessoas, né, que estão ali me acompanhando, então eu checo com frequência isso. Hoje mesmo coloquei uma enquete lá e 100% das pessoas falam que pós-pandemia aumentou demais o acúmulo de coisas e o cansaço. Se não parar para olhar tudo que está no teu prato e revisar, pera, isso aqui ainda faz sentido eu fazer? Né? Ou será que eu posso automatizar algo do que está aqui? Posso terceirizar? Posso delegar? Posso comprar pronto? Tem alguma coisa da minha rotina que eu posso dar um passo diferente, mais estratégico do que focar no esforço que eu estou fazendo? Então, se não parar para olhar para tudo isso, vai ficar difícil. Tá, Paula, vou um pouquinho mais a fundo com você. Se a gente tem essa questão da automatização, que a nossa própria mente já faz isso, né? É uma forma, eu falo até muito inteligente, de salvar energia, né? Se isso já é feito de forma a deixar tudo muito no piloto automático, como você falou, qual é a vantagem
de nós pararmos para fazer essa parte, essa ação mecânica de tomar a consciência e tornar mais automático em cima de análises. Me fiz entender na minha pergunta? Eu acho que sim. Vamos ver. Lá. Vou te trazer 2 exemplos da minha vida, pessoal e profissional. Então, chegou a pandemia, chegou um momento que eu estava já muito cansada. Parei e olhei, vamos lá. Dos meus 2 principais papéis, eu, Paula, profissional, e eu, Paula, dona de casa, porque toma um tempo danado, tem um monte de coisa. Nossa, o Brasil sabe isso, né, Brasil? O Brasil, né? Então, quais são as coisas que mais me gastam tempo e energia? Listei as 2 coisas, do profissional e do pessoal. E 2 aí, listas separadas você fez ali. Exato. E aí, do profissional, ficou muito claro que eu gastava muito tempo e energia gerando conteúdo. Gravação de aula, de vídeo, de Instagram, enfim. E do pessoal, comida, né? Fazer comida de todo santo dia agora, gente, né? Café da manhã, almoço, jantar em casa, era muito tempo. O que eu fiz? Parei e falei, o que é que eu posso fazer com essas 2 coisas? Então, geração de conteúdo, por exemplo, antes eu gastava 1 hora por dia para colocar um post no ar. Hoje, o que eu tenho? Eu tenho um documento onde todo dia eu tenho atendimento de mentoria, de coach, de alguma coisa. Eu vou lá e jogo os insights, as ideias, as dores que eu tratei. Já vira conteúdo. Já vira conteúdo. E eu já tenho 2, 3 modelos prontos de template. Então, eu paro uma segunda-feira, ao invés de levar 1 hora por dia, em 1h30 eu crio conteúdo para a semana inteira. Eu passei a fazer em grande volume algo que eu demorava um tempão para fazer. Só pelo fato de você parar, pensar o que poderia ser melhorado e daí o que eu vejo na vantagem disso é que você fica no controle da situação, né? Porque quem fala muito essa questão das memórias automáticas é o Dr. Augusto Cury, né? Que a gente cria essas memórias de forma muito mecânica, ela é inconsciente e aconteceu alguma coisa, registrou na mente. E aí, a partir dali, se toma as decisões, só que qual que é a desvantagem que eu vejo de estar no inconsciente? Você não controla nada. Quando você para, porque daí a gente está falando de dedicar tempo, né? De parar o que já está pegando fogo lá para você fazer uma análise, gasta energia, tá cansado e você tem que fazer todo esse esforço, que é um esforço. Mas a vantagem que eu vejo que é grande disso é que a gente tem o controle da situação. Não, eu estou decidindo que será isto, que será priorizado e desta forma que será feito de uma forma mais efetiva, mais rápida, enfim. Acho que essa é a grande vantagem, né? E muitas vezes são coisas simples, Carol. Eu já atendi, por exemplo, confeiteira. Aonde que você mais gasta tempo? Fazendo massa. Como é que você faz? Eu tenho uma batedeirazinha aqui. Tá, quanto custa uma batedeira profissional? Cabe no teu orçamento? Cabe. Gente, ela reduziu 30% do tempo do que ela gastava, entendeu? Ela pôde investir mais nas vendas, no marketing, em outras coisas que inclusive trouxe mais recurso financeiro para ela. Então são pequenas coisas. Eu em casa com a comida, eu paro a cada 15 dias, fico lá 3 horas na cozinha, mas cozinho um monte de coisa, já coloco tudo em potinho, e daí pra você deu mais certo fazer tudo. É o conceito da indústria, né? A indústria nasceu faz assim, em grande volume, faz em grande volume, reduz o tempo, assim, mais da metade do tempo e vida que segue, né? Sim, sim. Então a principal dica que eu tô tirando aqui da nossa conversa, né, pra gente resumir aqui para quem tá nos assistindo, seria se organizar de uma forma que a pessoa entenda o que é de prioridade ainda, e acho que isso é constante, né, Paula? Quer dizer, é um movimento que de forma corriqueira tem que ser feito. Não todos os dias, mas de tempos em tempos tem que se rever essas prioridades, certo? Porque elas mudam. Com certeza, né? O que até semestre passado era uma super prioridade para mim, hoje não é mais. Então a gente fazer essa revisão de, listar... Agora tem uma coisa, ontem eu atendi uma clínica, ela tava, Paula, mas só de parar para pensar em listar isso, já tá tão cansada que só de parar em pensar para olhar para isso é mais uma coisa. Mas a gente fez uma revisão que, poxa, se ela terceirizasse parte do trabalho dela, que rendia quase nada para ela ia passar a economizar 3 horas por dia do trabalho dela. 3 horas que ela ganharia de tempo para ela. Então, assim, e daí quando a gente conversou isso, ela falou, meu Deus, eu preciso parar meia hora. Se eu soubesse disso antes, eu teria feito antes. Essa é a questão, né? Até que a pessoa percebe isso, o tempo vai passando, né? E não muda sozinho se você não para agir. E o esgotamento chega, né, Carol? E aí a gente vê outras situações onde o esgotamento já está num ponto, por exemplo, 2 situações emocionais que acontecem com frequência são irritabilidade e até aquela bad que a gente chama, né? Que bate aquela tristeza, aquela falta de
vontade, um desânimo de qualquer coisa. Que melhora na sexta-feira, né? Que eu falei aqui. Melhora mais ou menos, né? Você tá naquela assim, mas daí você Dura já fica... pouco. Exato. É tão pesado que dura pouco. E outra é a irritabilidade, né? Começa a se irritar facilmente com os filhos, com o marido, principalmente com quem tá perto, né? Que você não tem mais aquele filtro tão elevado. Ah, então causa também essa irritabilidade. E aí impacta relações. Começar a segunda-feira com encrenca em casa, já começa torto. Então é um bolo, vai virando um novelo de lã, né? Então, parar, meia horinha, lista as tarefas, olha o que tá gastando muito tempo, o que pode terceirizar, delegar, compartilhar a responsabilidade, principalmente nós mulheres, que temos, né, uma tendência De querer tudo, né? abraçar tudo, achar que tudo é nossa responsabilidade e tudo tem que sair com perfeição. Gente, né? Vamos largar esse osso. Paula, uma última dica aqui para essa pessoa que está nesse estado aí. Não está aguentando, não tem muita força nem para parar para fazer essa lista. Tem alguma coisa que ela poderia fazer para começar a mudar esse ânimo, alguma coisa assim que vai descarregar para que daí sim ela pare, liste, enfim? Perfeito, Carol. Acho que antes de sair em ação, tem que às vezes tirar um pouquinho da carga. Então aproveita que tá chegando o final de semana. No final de semana, se permita descansar de verdade. Sai de perto de rede social, sai de perto de preocupações, pé na grama, vai dar uma volta no parque, entra em contato com a natureza, entra em contato com aquilo que você percebe que dá aquela abaixada, sabe? Que dá aquela acalmada. Se distrair de uma forma, não nas redes sociais, né? Ao ar livre, se for possível. Se divertir. Exato, dá uma desconectada, esvazia o potinho para poder começar a semana de uma forma mais consciente e diferente. Ah, que legal. Paula, deixa eu pegar aqui o seu contato. Você está... Bom, tem as redes sociais, tem o site, Paula Tissot, tem o Facebook, tá aparecendo tudo para você, os contatos aí da Paula. Acho que é isso, né? Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui hoje, viu? Sempre bem-vinda, viu? Obrigada a você, Carol, foi um prazer. Agora você vai ver a importância de atos tão simples como de separar o lixo na sua casa para o meio ambiente. Vamos lá. A geração de lixo cresceu 20% em 10 anos. Hoje, cada brasileiro produz mais de 1 quilo de resíduos por dia, em média 379 quilos por ano. O problema é que quando ele não é separado de forma correta, quem paga o preço é o meio ambiente. Se nós não separarmos, ele vai direto para o aterro sanitário. E no aterro sanitário, nós sabemos que eles são enterrados, os resíduos, né? Eles são acomodados ali no terreno e depois recebe uma camada de terra e isso vai crescendo, né? Por isso que a gente vê aí os formatos dos aterros, né? Que são assim em forma de pirâmide, eles vão crescendo para cima. Como esse material não é biodegradável, ele vai permanecer ali por centenas de anos. Só com reciclagem, a gente perde quase 5 bilhões e 800 milhões por ano. Então, além de ter um recurso econômico que vai ser, nós estamos perdendo a parte social. Tem muita gente que depende, se às vezes consegue utilizar isso como renda, eles conseguem sobreviver. No Brasil, mesmo com a legislação, a questão do lixo ainda é um desafio. Temos a disciplina legislativa, temos a disciplina legal, só que falta que as pessoas tenham a ciência ecológica e a consciência educacional ecológica também. Mas em um momento que a gente não para e sentir que uma educação ambiental mais objetiva e responsável, ou seja, temos que pensar como um todo de maneira coletiva, não adianta ter a lei. O que precisamos é ter a educação ambiental. Consciência que a Caroline já tem. Separar o lixo faz parte da rotina. A princípio eu tenho a lixeira só para o reciclável, né? E a outra para o orgânico. Como eu tenho 2 crianças também, tem a lixeira das fraldas também separado. E, digamos, se eu vejo que tem algum material diferente, eu tento separar na hora de descartar lá na lixeira principal. E se você ainda não tem esse hábito, nunca é tarde para começar. O meio ambiente agradece. Na dúvida, coloque na lixeira do reciclável. Porque o que vai acontecer? Ele vai chegar lá na cooperativa da separação, lá com os catadores,
E eles vão saber se vai ser reciclável ou não, se vai ser vendido ou não. Se a gente não separar, se a gente ficar em dúvida, eu não sei se esse material é reciclável, vou colocar na lixeira do não reciclável. Acabou, vai para o aterro. Então, a gente não deu a chance desse material. Se a gente não sabe, pode ser que ele seja reciclável. E a gente acabou perdendo essa chance. Vamos fazer uma pausa para você tomar uma água. Na volta, vamos falar sobre a visão e como que o diabetes afeta essa visão. E quem traz esse assunto para a gente é o oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná, Dr. Carlos Augusto Moreira Neto. Eu volto já. De volta com o programa A Vida em Foco desta quinta-feira, 7 de outubro, ao vivo para todo o Brasil. E vamos falar agora da saúde dos seus olhos e principalmente como que o diabetes pode afetar a sua visão. Quem vai trazer esse assunto para a gente, já está aqui comigo no estúdio, é o Dr. Carlos Augusto Moreira Neto, que é oftalmologista do Hospital de Olhos aqui do Paraná. Seja bem-vindo, Dr. Carlos, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Podemos falar, eu tenho alguns números aqui, né? Cerca de 7,4% da população brasileira tem diabetes. Então, é um número relativamente baixo, porém, eu queria entender qual que é a consequência disso, porque a gente não pode olhar só para o número, né? A gente tem que entender, bom, primeiro que a gente está falando de pessoas, né? E também entender qual que é a gravidade, por exemplo, para a nossa visão do diabetes. Essa visão que eu queria começar aqui. Eu acho que esse assunto é fundamental porque ver é viver. Sim. E sem enxergar, a gente perde uma boa parcela da vida. Dessa forma, a gente sabendo que o diabetes pode alterar a visão de forma irreversível em muitos casos, a gente tem que fazer esse alerta para a população, porque muitas vezes o diabetes faz alterações que não causam sintomas em fases iniciais. E por isso que exames com frequência são fundamentais para que a gente possa detectar em fases iniciais e ter muito mais o que fazer, muito mais opções para tratar e salvar a visão desses pacientes. Então, o que nós estamos falando tem perigo de cegueira, então? Tem perigo de cegueira com a diabetes. Com a diabetes, se não for acompanhado, detectado no início, os casos graves e com pouco controle sistêmico, ou seja, com diabetes pouco controlado, podem sim causar cegueira. E esse é o alerta da campanha. Abra os olhos. O diabetes pode causar problemas graves na visão. E o número também ele é bem, é a principal causa de cegueira entre as pessoas entre 20 e 60 anos é a diabetes, né? Então, exato. Então dá para ser evitado muito casos de cegueira quando se controla essa diabetes. Ela precisa, ela estar no controle é o suficiente? O que precisa ser feito para que não haja esse risco da visão? Ótima pergunta. Como você falou, atinge pessoas entre 20 e 60 anos, ou seja, pessoas em idade produtiva. Então, isso gera um problema social muito grande. Quais são os dois maiores fatores de risco para o diabetes afetar o olho? Primeiro, o tempo de diabetes. E esse não tem como diminuir, né? A pessoa vai viver mais e o tempo que vai ter diabetes vai ser maior. O outro fator de risco importante é o controle glicêmico. E esse sim a gente tem como trabalhar, seja com dieta, seja com endocrinologista, e para diminuir as chances de desenvolver o diabetes no fundo do olho, que se chama retinopatia diabética. O que é a retina? Retina é o motor do nosso olho. Então temos a tela do nosso olho, que é a parte da frente, que é onde forma a catarata. E também temos o fundo do olho, que é onde tem a retina. E a retina tem pequenos vasos. E o diabetes atinge esses vasos. Quais são os dois órgãos com menor calibre de vaso no nosso corpo? Primeiro, o olho, a retina. E segundo, o rim. Por isso que pessoas com diabetes de longa data e pouco controlados acabam perdendo a visão, fazendo diálise por problema renal.
Nossa, que interessante. Nossa, muito interessante essa colocação. Então, estando sob controle, é o suficiente para evitar algum problema mais grave. Diminui a chance, porque nós temos o outro fator de risco, que é o tempo de diabetes. Que é o né? tempo, mas daí seria, por exemplo, às vezes a pessoa nasce com a diabetes. Tem diabetes tipo 1, né? E tem a pessoa que ela vai adquirir ao longo do tempo. Então, aquela que nasceu, ela tem um risco maior, então, de cegueira ou não? Ela vai viver muito mais, né? Ela vai ter um tempo A de tendência viver que com diabetes o risco muito seja maior. Exato. Então, é um fator de risco forte. Por isso que o controle da glicemia, ele é fundamental, sim. Mas o acompanhamento frequente com o seu oftalmologista, especialista em retina, um serviço que tenha equipamentos de alta tecnologia, como o Hospital de Olhos do Paraná, onde tem equipamentos que conseguem detectar os sinais iniciais da doença, você tem mais opções de como tratar, você consegue orientar melhor o paciente e o resultado final a curto e longo prazo é muito melhor para o paciente. Fala um pouco dentro dessas especialidades, até para a gente conhecer um pouco mais da oftalmologia. Você mencionou especialista em retina, então isso Perfeito. é uma especialidade dentro da oftalmologia. Exato, a gente tem a especialidade de oftalmologia e subespecialidades dentro da oftalmologia também. Especialistas... A retina é uma delas. Retina é uma delas e a gente tem muito paciente com problemas na retina ocasionados pelo diabetes. Infelizmente, ainda falta informação para uma boa parte da população para procurar o oftalmologista quando a visão ainda está boa, porque prevenir é a melhor maneira de evitar problemas, é a melhor maneira de tratar, digamos assim. Então, né? vamos dizer que parte da rotina de quem tem diabetes é visitar o oftalmologista. E qual que é o exame que vai detectar? É o de fundo de olho ou é algum mais específico? Perfeito. O fundo de olho é um deles, né? É um exame fundamental. Vamos dizer que um paciente que tem um diabetes bem controlado e não tem alterações na retina ainda, o ideal é que se faça o exame uma vez por ano. Tá? Os pacientes que tenham alterações na retina já mais avançadas, aí esse exame tem que ser mais frequente. E que, claro, de acordo com o que o médico avaliar no exame do fundo do olho, no mapeamento de retina, aí existem outros exames, como a tomografia de coerência óptica, exames que às vezes precisa de contraste para avaliar a retina, e nós temos inclusive tecnologia para avaliar os vasos sem injetar contraste, que se chama angiografia por tomografia de coerência óptica. Então, tem bastante tecnologia hoje em dia na oftalmologia, na área de retina, que ajuda a gente a fazer essa detecção precoce e dar melhor visão para os nossos pacientes também. Interessante. Vamos pegar um pouco agora dos sintomas. Como que começa? Vamos supor, né, que a pessoa... Enfim, quem está se prevenindo vai pegar antes de ter algum sintoma, exato. Uma distorção na visão. Perfeito. Dá para evitar isso? Dá, se for pego ali antes de ter nenhuma... Com certeza. Tá. Agora, se a pessoa já está sentindo alguma dificuldade, como que começa isso? É uma visão turva? É um grau que aparece? Como que começa isso? Ou ele é repentino? Como que é? Ótima pergunta. Pode sim causar alterações de grau. Então, um diabetes, uma glicemia que esteja muito descontrolada, ela pode afetar o grau do paciente, sim. Mas em algumas situações o paciente vê como se fosse manchas na visão, mosquinhas na visão passando. Isso pode ser sim sinal do diabetes no fundo do olho. Como se fossem pontos pretos assim? Pode, exatamente. Um outro sintoma seria uma alteração na visão de cores, uma tortuosidade também na visão pode ser sintomas do que a gente chama edema macular diabético. Porque a retina ela é muito ampla, ela é extensa, ela é a camada interna que recobre todo o olho por dentro. Mas a parte central, que é responsável por visão de detalhes e nitidez, se chama mácula. E que existe uma alteração chamada edema macular diabético, que faz com que a pessoa possa ter essas alterações da visão central. Então, a pessoa vai ler para perto, tem uma mancha aqui na minha região central. Não estou distinguindo cores de uma forma normal. Esses são sintomas, sim, de alerta para aquele paciente que tem diabetes diagnosticado. Então ele vai dando esses sinais aos poucos. E o contrário pode acontecer? A pessoa não sabe que tem diabetes e ela descobre, através de uma consulta no oftalmologista, através da visão, que tem o diabetes. Isso pode acontecer? Perfeito, eu ia comentar isso agora. Sim, não é incomum a gente
O paciente vai para uma consulta de rotina, a gente observa alterações no fundo do olho e acaba perguntando: o senhor tem diabetes? Olha, que eu saiba não, mas quando foi a última vez que você fez o exame? Há 2, 3 anos. E aí a gente pede os exames e faz o diagnóstico de diabetes através do fundo do olho. E os tratamentos aí, o que faz? Vai ter que corrigir a visão com lente de contato, com cirurgia, alguma coisa do tipo, ou simplesmente tratando a diabetes? Isso depende do grau que vai estar a retinopatia diabética. Tá. Estágios iniciais a gente consegue tratar de maneira mais conservadora, seja com laser no olho. Estágios que tem Na própria retina vai na ser própria a incisão. retina. Estágios em que tem o edema macular diabético, a gente tem medicações que são entregues dentro do olho e que agem por um determinado período de tempo e diminuem de uma forma muito adequada e qualificada esse edema, trazendo, em boa parte dos casos, a visão ao então normal. Dá para trazer de volta. E em casos mais graves, às vezes a gente precisa fazer laser em toda a retina e até mesmo cirurgia. E a cirurgia hoje em dia está muito evoluída, como a gente vem falando desde o início da nossa conversa. A tecnologia na oftalmologia ela é muito moderna, muito avançada. Isso traz segurança para o paciente e qualidade no resultado final. Tem algum caso em que já se torna irreversível a situação, que já não tem mais o que fazer, a pessoa perdeu a visão? Sim, infelizmente Acontece. sim. Infelizmente sim, existem casos bem graves em que o paciente descola a retina, faz glaucoma pelo diabetes, que a gente chama de glaucoma neovascular, e aí o nervo óptico, o nervo do olho acaba perdendo suas células e atrofiando, e aí é um caso irreversível. E isso causa dor também ou é a perda da visão? Em alguns casos pode causar dor também, Olha só. porque a pressão do olho pode subir muito e o paciente acaba tendo bastante dor. Bom, a pergunta que eu vou fazer, acredito que até saiba a resposta, né? Com relação à qualidade de vida, que está totalmente integrada até a diminuição, o controle do diabetes, mas de alguma forma isso pode ser potencializado quando a gente olha para a questão da retina, né? Em termos de alimentação, de exercícios, fisioterapia, não sei. Tem algo nesse sentido que possa ajudar? Fisioterapia, não. Se a gente pode deixar um recado aqui, é prevenção, né? É o que eu comecei a nossa conversa dizendo, ver é viver. E para preservar a visão, a gente tem que fazer exames de rotina, exames com uma frequência adequada, vá ao oftalmologista uma vez por ano. Se você tem diabetes, pergunte ao seu oftalmologista se precisa ir com mais frequência ou não fazer esse exame. Isso vai depender do grau da retinopatia diabética no fundo do olho. Então, os exames com uma frequência adequada são a melhor maneira de manter a qualidade de vida do paciente com uma boa visão. Legal, muito interessante. Muito obrigada, viu, doutor Carlos? Eu vou colocar as suas redes sociais aí para você na tela, tá? Lá do Instagram, tanto do Hospital de Olhos, quanto esse é o seu pessoal, esse Mon Marketing, MKT, é o seu ou não? Essa é da agência. É da agência, tá. Mas é rede social Hospital de Olhos do Paraná e É isso Hospital aí. de Olhos PR. Tá aparecendo certinho aí para você. Muito obrigada, viu, hoje, pela presença, por tirar tantas dúvidas aqui do pessoal, viu? Eu que agradeço e fica alerta. Abra os olhos, o diabetes pode levar à cegueira. Com certeza. Agora você vai ver uma história que é inspiradora, que é curiosa, porque o seu Pedro, ele conseguiu emprego lá em Maringá, através dos sinaleiros, com uma plaquinha. Olha que curioso isso e que inspirador para muita gente. Acompanhe. Raíza e seu Pedro. A história deles começou em março de 2021, de uma forma um tanto quanto inusitada. Ele estava num semáforo com um cartaz onde estava escrito "Eu preciso de um emprego". E foi esse apelo sincero que comoveu a Raíza. Quando eu vi a foto dele no semáforo, de fato eu vi um pedido de ajuda, não simplesmente uma pessoa que estava no semáforo para pedir simplesmente qualquer coisa ou qualquer ajuda, era de fato algo específico, um emprego, e eu senti que eu poderia ajudar. Seu Pedro é natural de Rondônia, região norte do país, mas há quase 7 anos veio para o Paraná em busca de uma vida melhor. No início de 2021, desempregado, ele teve a iniciativa de ir para as ruas de Maringá, no noroeste do Paraná, pedir emprego. O meu foco era o emprego, primeiramente. Aí, no momento, ela me ligou, tem como fazer uma chamada de vídeo, uma entrevista contigo? Eu falei,
Eu tô na rua, tô sem Wi-Fi, mas uns 15, 20 minutos eu já estava em casa já para fazer a entrevista com ela. E aí, como é que foi para o senhor quando o senhor viu que aquela conversa se transformaria realmente numa possibilidade de o senhor conseguir o que o senhor tanto queria? Naquele momento eu acreditei que era verdade, que era uma coisa assim que ia vir para fazer a diferença. Hoje, seu Pedro está efetivado na empresa e Raíza não tem dúvidas de que ele foi uma boa contratação. Você vê que o trabalho dignifica a pessoa, que o trabalho era realmente aquilo que ele estava buscando, não só para se sustentar, mas para dar um propósito de vida para ele, né? Ele é uma pessoa muito colaborativa, muito disposta, trabalha muito bem em equipe, todos os colegas gostam dele, né? Tanto que ele já foi até efetivado e a gente pretende que ele passe aí uma longa jornada conosco. Para seu Pedrinho, como é carinhosamente chamado, essa foi muito mais do que uma oportunidade de emprego. Foi a chance de recuperar a dignidade, chance que ele não quer desperdiçar. Me deu mais motivação para continuar vivendo. Se depender de mim, só levantar cada dia mais. E que história para você, hein, nesta quinta-feira, super inspiradora mesmo. Mas quem tem um recado para você agora é a Poliana. Olá, Poliana. Olá, Carol, uma excelente tarde para você, uma excelente tarde para você também, que está aí ligadinho na gente, nos acompanhando. A gente traz para você uma dica que ajuda não só você que está nos acompanhando, mas toda a sua família. Se você sofre com diabetes, presta atenção porque o recado é especialmente para você. Agora, se você que está ouvindo não tem, mas a mamãe ou a vovó da sua família sofre, você sabia que grande parte das pessoas que têm casos de diabetes na família sofrem com a hereditariedade? Hoje, na casa dos 30, 35 anos, você não tem, mas a probabilidade de você ter ali acima dos 40, 50, 60 anos de idade é muito maior quando já vem de pai ou de avó. Agora, se você que está acompanhando a gente já sofre com essa doença, tem que prestar atenção dobrada. Por quê? O que a gente traz para você é um aliado 100% natural, não tem contraindicação e é comprovado através de artigos científicos que vai ajudar você a combater o excesso de açúcar no seu sangue. Essa é ou não é o maior problema que você, diabético, sofre hoje. Mesmo tomando medicamento, não consegue diminuir. Vai comer um docinho ou quando você toma um simples café com um pão e manteiga, o carboidrato que tem ali no pão, no fim de todo o processo no seu corpo, ele se transforma em açúcar. Por isso que você não vê resultado quando você faz o tratamento certo com o medicamento, mas não faz dieta. E é por isso que a gente inclui na sua dieta Ora Pronobis, porque é ele que vai diminuir os níveis de açúcar, vai diminuir colesterol e vai contribuir para a sua saúde como um todo. Corre já para o telefone e coloque hoje mesmo a santa planta Ora Pronobis aí, que é poderosa e vai ajudar você não só que sofre com diabetes, mas também com colesterol, como eu falei, pressão alta, com problemas inflamatórios. São mais de 10 benefícios dentro de uma única planta. Então aproveita porque tem desconto especial, tem ainda um presente que é para lá de especial para você que acompanha a TV Evangelizar, que está ligadinho na Carol Tormena. Essa imagem maravilhosa de Jesus das Santas Chagas vai chegar junto hoje no seu pedido, um presente, você não paga nada por ele. E aqui a sua Ora Pronobis você vai parcelar em até 10 vezes sem juros. Corre e aproveita, liga já no 0800 602 8022. E priorize já a sua saúde e a saúde de toda a sua família. É com você, Carol. E olha o que vem depois do intervalo. Dicas para quem quer ter em casa aves, pássaros como animais de estimação. Vai lá tomar aquela água, eu volto já. Voltamos com o programa Vida em Foco para esse terceiro bloco para trazer dicas de animais de estimação agora. Tem gente que não quer ter um cachorro, um gato, que tal um pássaro? Pássaro, são as dicas que a gente vai dar agora para você de criação, porque às vezes você, sei lá, viaja, né? Não quer ter muita interação. Vamos ver como criar os pássaros em casa. Acompanhe.
Sofia é uma estudante apaixonada pelos seus bichinhos de estimação. Porém, eles são um pouco diferentes. Elis e Tonho são donos dos topetes altos e cantos barulhentos. Sim, estamos falando de duas calopsitas que fazem parte das mais de 39 milhões de aves no Brasil que são consideradas animais domésticos. Hoje em dia, quando eu conto para os meus amigos mais próximos, assim, que eu tenho uma calopsita, eu vivo postando nas redes sociais também, as pessoas acham muito engraçada a forma com que eu me relaciono com elas, porque, enfim, são muito próximos de mim, dormem comigo, pedem carinho o tempo todo. Então, eu acho que são bichinhos que necessitam de tanta atenção quanto os pets tradicionais. Muitos historiadores levantam hipóteses sobre o surgimento desses pequenos animais considerados silvestres. Uma delas é sobre os passeriformes, grupo que representa mais de 60% das espécies atuais de aves. Segundo estudos, eles teriam surgido por volta de 47 milhões de anos atrás, na região do Pacífico Sul, nos arredores da Austrália e Nova Zelândia. No mundo existem cerca de 10.426 espécies de aves. Dessas, 1.919 são encontradas no Brasil. Como a Sofia, muitos querem ter esses bichinhos como um companheiro em casa. Mas será que todos podem ser domesticados? E os cuidados? Será que cada um tem um específico? É isso que nós vamos descobrir agora. Luciano é proprietário de uma loja que vende aproximadamente 30 espécies de pássaros. 3 delas são as mais procuradas por amantes dessas aves. Então hoje estou muito à procura de calopsita. Eu tenho muita procura de papagaio também, né? Então muita gente pedindo papagaio. E eu vendo muito canário, né? Canarinho, para você ter aquele canto, né? Um pessoal que gosta de escutar o canto do canário. Apesar de ter cada vez mais pessoas apaixonadas por pássaros, será que todas as espécies podem ser mantidas em casa? Não, nem todas as espécies podem ser mantidas em casa. Eu penso muito, né, como ecólogo, como ornitólogo, quando as pessoas, por exemplo, adquirem uma arara, digamos, né? Uma arara em cativeiro pode viver mais de 60 anos, né? Então a gente tem que pensar que não é aquele animal que vai ficar ao nosso lado ali por 2, 3 ou até 10 anos, ou no máximo 20, como são a maioria dos cães e gatos, né? São animais que vão ficar décadas com a gente. Geralmente são irrequietas, têm a tendência de roer muito as coisas, né? Porque tem um bico muito poderoso e na natureza elas têm esse comportamento mesmo. Elas têm o problema da longevidade, né? O ornitólogo Eduardo Carrano, profissional que estuda aves, explica por que as pessoas gostam de ter esses animais por perto. Aves em específico, né, especificamente esse grupo, elas atraem o homem por 2 fatores principais. Um é o atrativo pelo canto da ave. Então, a ave tem um canto melodioso, por exemplo. O outro seria a questão da coloração da plumagem, né? É num ambiente como esse que percebemos que esses pequenos animais vão muito além da beleza. Terapeutas afirmam que as aves podem ser utilizadas em terapias assistidas por animais. O Padre Celso é um exemplo que esses pequenos bichinhos fazem muita diferença quando o assunto é saúde. No início de julho, eu fui acometido pela Covid-19. Fiquei 14 dias internados na UTI, entubado. E depois, no processo de volta para casa e de recuperação, quando eu devia ainda permanecer um bom tempo de repouso e ficando isolado das pessoas, esse espaço aqui foi o lugar onde eu encontrei abrigo, tranquilidade, onde eu pude de novo ir ressignificando as coisas para a minha história, né? E para a minha vida. Quando eu não podia sair lá fora, tudo aqui dava sentido para mim. De paixão para a profissão. É assim que muitos fotógrafos descobriram um jeito de unir essas duas palavras em registros para o mundo. No Brasil, João Quental é um dos maiores fotógrafos de aves. Em esfera mundial, Jess Findlay, fotógrafo de natureza canadense, faz seus cliques em diversos lugares do mundo em busca da vida selvagem. Imagens que impressionam. Pequenos animais que ensinam, e é por isso que é importantíssimo estar atento aos cuidados quando resolver ter uma ave como um bichinho de estimação. A principal parte é a questão de higiene e alimentação, né? Então manter a gaiola sempre bem higienizada,
limpar todo dia, a água tem que trocar todo dia. E a gente sempre procura assim, escolher uma gaiola adequada, também não uma gaiola muito pequena, uma gaiola que traga um bem-estar melhor para o passarinho, né? 20% a gente dá algumas dicas diferenciadas, principalmente essas aves que a gente manipula, pega na mão, né? A gente tem que ter um cuidado para não ter um estresse. A ave precisa ter o tempo dela, ela não pode ficar o tempo todo na mão. E olha só, algo que a pandemia trouxe muito forte foi o atendimento online. Muitas pessoas fazendo home office e uma das categorias que foi para o online foi a psicologia. E é isso que você vai ver agora nesta matéria. Antes, a consulta psicológica era assim, frente a frente. Mas com a pandemia passou a ser online. O que muita gente não sabe é que esse sistema de atendimento não é tão novo assim. Em 2018 foi criada a resolução do atendimento online, né? Mas ela não permitia, então ela tinha algumas coisas. O psicólogo precisava ter um site, ele precisava de uma aprovação do conselho, né, garantindo de que maneiras ele ia estar fazendo sigilo, várias coisas que ainda também hoje a gente precisa ter, né? Mas ele era um pouco mais burocrático. Então, com a pandemia, o que aconteceu? O psicólogo precisa estar registrado no conselho, né, e fazer o cadastro numa plataforma que chama EPSI. Então, ele se cadastra lá para avisar, né, para o conselho que está atendendo, fazendo atendimento e para a população, para o paciente, ter essa garantia também se ele for buscar, que ele é um profissional, né, que não é uma pessoa sem formação. Com a pandemia, o número de profissionais cadastrados para fazer atendimento online aumentou quase 450%. É o caso da Rafaela. Hoje, 55% dos atendimentos dela são feitos assim. Mas é claro que essa forma de atender exigiu adaptações. O uso de mais ferramentas e conhecer mais ferramentas e inclusive o uso da tecnologia, né? Isso, sem sombras de dúvida, nós psicólogos tivemos que nos desenvolver para garantir uma segurança, uma qualidade de sinal, de internet e tudo mais, né? A psicóloga explica que para garantir a qualidade dos atendimentos é preciso tomar alguns cuidados. Nas sessões online, a gente precisa ter um cuidado de ambas as partes, né? Onde o cliente precisa ter um cuidado, né, de uma proteção. Então, escolher o lugar que vai fazer a sessão de terapia, o local, a internet, a privacidade principalmente, e o terapeuta da mesma forma, garantir uma qualidade de internet, de equipamentos e postura também, porque a gente não pode atender também em qualquer lugar o cliente, não é só porque você usa um fone de ouvido que tem que ter esse cuidado, esse zelo, porque é um atendimento psicológico e requer uma postura adequada do terapeuta. Em alguns casos, a consulta deve ser presencial, o que é avaliado pelo psicólogo. Mas em um ponto, todos concordam: o atendimento online veio para ficar. Hoje eu faço presencial e online, mas dependendo da situação eu peço que o cliente venha presencial. Entre você fazer um atendimento online ou presencial, qual é o melhor? Não existe o melhor, existe aquele que é feito. E aproveitando que a gente está dentro dessa área da psicologia, algo que inquieta e que perturba muitas mulheres é a depressão pós-parto. Por isso que a gente separou para você agora essa reportagem falando da depressão pós-parto. A Bia é mãe do Leonardo e da Catarina. Uma rotina cheia de amor e cuidado que ultrapassou os desafios da maternidade. Na primeira gestação, ela teve depressão pós-parto. Eu não conseguia atinar que eu tinha virado mãe. Então eu olhava para o meu bebê e não parecia que era meu. Não tinha uma conexão, um desespero mesmo de estar sentindo sentimentos tão confusos. E é uma condição associada a muita tristeza, né? Uma melancolia persistente na maior parte dos dias, baixa energia, baixa vitalidade, falta de prazer nas atividades cotidianas da casa e ideações recorrentes de culpa, de incapacidade, pensamentos relacionados à morte, ideação suicida. Tá? Então, tudo isso faz parte do quadro da depressão pós-parto. Alguns fatores de risco estão associados à doença. Mulheres que já têm histórico de transtorno mental anterior, depressão, bipolaridade ou qualquer outro transtorno mental,
o fato da mulher ter uma rede de apoio pequena, então a gente sai do óbvio, né, que é a concepção de que uma mulher deprime após a chegada do bebê porque ela não ama o bebê. Né? Isso está sempre muito constante no nosso imaginário social, quando na verdade é uma mulher que já tem um histórico de vida e que no momento estressor, que é a intensidade da chegada de um bebê, isso pode eclodir enquanto transtorno. A depressão pós-parto pode atingir até 20% das mulheres, mas o que muita gente não sabe é que o problema já dá sinais antes do nascimento do bebê. A depressão pós-parto, ela na maior parte das vezes já está presente na gestação. Então, para as mulheres que já sentem algum desconforto emocional na gestação, né? Ou que já tiveram depressão no passado, que já usaram medicação no passado, são mulheres que precisam falar isso. Foi o que a Bia fez na segunda gestação. Eu tive acompanhamento médico e eu tomei medicação durante a gestação. Quando a gente tentou tirar no meio da gestação, para quando o bebê nascesse, né, não, eu estar sem medicação, eu comecei a ficar mal no meio da gestação. E aí a gente voltou. Então, tive um acompanhamento médico já durante a gestação. Existe tratamento para a depressão pós-parto. A mulher só não pode deixar de pedir ajuda. E o tratamento vai envolver acompanhamento psicológico, acompanhamento familiar. Né? A psicoterapia perinatal, a gente vai pensar sempre em introduzir a família, responsabilizar esse entorno e muitas vezes também medicamentoso. Fique bem atenta e peça ajuda o quanto antes, que isso faz muita diferença. O que nós vamos ver agora é o curioso caso de um pé de café que resolveu nascer no meio de uma cidade. Olha lá, vamos acompanhar. Andando por essa rua de Curitiba, no bairro Água Verde, nos deparamos com algo inusitado no cenário urbano. Um pé de café, isso mesmo. Mas como é que ele veio parar aqui? Eu vou te contar essa história. O pé de café nasceu em frente à loja desse casal. E olha só que curioso, ninguém sabe de onde surgiu. Para eles, a origem não importa. O pé é cultivado com muito carinho. Bom, o pé de café apareceu sozinho. Nasceu há uns 6, 7 anos atrás, a gente identificou que era um pé de café e isolamos ele para ninguém cortar na hora da poda da grama. E ele foi crescendo e já temos aí hoje o resultado do pé de café, que são os frutos. Quando está muito seco, jogar um pouquinho de água e fazer uma limpeza embaixo do pezinho dele mesmo, mas não requer muito cuidado não. Eles descobriram que esse é o café arábica, um dos preferidos dos apreciadores da bebida, porque é de um padrão superior. Esse tipo de café é o responsável pela maior parte da produção brasileira, corresponde a 62% do volume nacional. O Ronaldo conta que já provou vários cafezinhos desse pé, mas o processo é trabalhoso. A colheita é feita com fruto bem maduro, colheita bem cereja. E aí tem o processo, é secar ele, retirar a polpa dele e o processo de torra e moagem. O pé está bem carregado. Deve render uns 4 quilos de café na próxima colheita. O casal garante que o sabor é especial. Ele é bem suave. Ele é bem gostoso e o gostoso dele realmente é tomar ele sem adição de açúcar, sem nada, né? Porque aí você sente realmente o sabor do café. Faz sucesso aqui na nossa região, aqui é muito bacana. O pessoal fica interessado em ver, em olhar, em pegar o fruto, e muito legal. Tintim. Tintim. Tintim para você aí também, tá? Antes de encerrar o programa, eu quero te lembrar que hoje é quinta-feira eucarística e começa 7 semanas de oração em frente ao Santíssimo Sacramento, que são o cerco de Jericó. 7 dias de oração para você derrubar as muralhas, para você derrubar tudo aí que está importunando a tua vida com a força da oração. Padre Reginaldo Manzotti estará todas as quintas-feiras com você através aqui da TV Evangelizar, pelas redes sociais. Você que está no Brasil inteiro, então, pode estar junto nesse momento de oração. E você que está aqui em Curitiba, região metropolitana,
metropolitana, pode vir até o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas para acompanhar este momento. Então aproveite hoje, 7 da noite, o nosso convite para começar. Começa hoje essas 7 semanas em oração, o Cerco de Jericó com o Santíssimo Sacramento. Eu volto amanhã com você às 3h30 da tarde. Na sequência, vem Olga Bongiovanni no Divina Receita com aquelas delícias dela. Em seguida, o Pauta Aberta. Volto amanhã, fica com Deus. Tchau, tchau.